os arquivos Magnus. Episódio 13. Sozinha. Certo, vamos tentar isso. Sério? Essa coisa funciona mesmo? Deve ter uns 30 anos. Eu sei, mas nós já conseguimos usá-lo para gravar os depoimentos que nosso gravador digital teve dificuldade para gravar. Bem, pode ser. Talvez vocês precisem de equipamento melhor. Acredite, eu tenho tentado. Ainda assim, o gravador de fita parece funcionar bem. E posso transcrever depois, então, por enquanto, se puder... É sério isso? Você quer mesmo que eu conte a minha história pra esse lixo caindo aos pedaços? Dá pra ver porque ninguém leva vocês a sério. Você não é obrigada a falar conosco. Não, é só que eu acho que eu só tô desesperada. O último investigador paranormal que eu fui ver riu de mim quando eu mencionei vocês. Mesmo assim, eu acho que vocês devem acreditar em mim. Algo assim. Ok, de onde paramos? Melhor começar do zero. Nome, data, assunto, etc. Acho que não será possível usar nada da gravação anterior. Tá. Meu nome é Naomi Hearn e eu estou dando um depoimento sobre o que aconteceu depois do funeral do meu noivo, Evan Lucas. A data é 13 de janeiro de 2016. Pra ser sincero, eu nem tenho certeza se devia vir aqui. O que aconteceu foi estranho e, bem, eu não consigo pensar numa explicação racional para isso, mas foi perturbador. Ainda é. E eu devia ir embora. Provavelmente eu só imaginei tudo. Ele se foi e é isso. Isso é certamente possível. Talvez seja tudo coisa da sua cabeça. Mas ainda há a questão da pedra. Isso pode ter sido... Eu não sei. Eu só não sei o que pensar. No seu tempo. Espera. Onde você vai? Eu ia te dar privacidade para fazer o seu depoimento. Ok. É só que... Será que você pode ficar, por favor? Eu não quero ficar sozinha. Tudo bem. Vamos do começo. Certo. Acho que o começo seria quando eu conheci o Evan. Eu nunca fui do tipo sociável. Eu sempre fiquei mais confortável sozinha, sabe? O meu pai morreu quando eu tinha 5 anos. E a minha mãe passava tanto tempo trabalhando para botar comida na mesa que eu mal via ela. Eu não sofri bullying na escola, nem nada do tipo. Quer dizer, para sofrer bullying você precisa ser vista. E eu me esforçava para ser invisível. Foi assim no ensino médio até a faculdade em Leeds. Quando todos estavam se mudando para repúblicas no segundo ano, eu fiquei num quartinho confortável para uma pessoa no alojamento da universidade. Eu sempre fui mais feliz sozinha. Bem, talvez feliz não seja a palavra certa. Eu ficava meio solitária às vezes. Eu escutava risadas vindo dos outros quartos no meu prédio, ouvia um grupo de amigos conversando só lá fora, e talvez eu quisesse algo assim, mas nunca me incomodou de verdade. Eu conhecia minha própria companhia e eu estava confortável com ela. Eu não precisava de outras pessoas e elas certamente não precisavam de mim. A única pessoa que já se preocupou com isso foi o pastor David. Ele trabalhava na capelania e eu visitava ele às vezes quando o trabalho ou o estresse eram demais para mim. A minha mãe é metodista, então eu me sentia mais confortável conversando com ele do que com qualquer um dos conselheiros seculares. Ele costumava dizer que não era natural pessoas viverem isoladas e que nós éramos criaturas de comunidade por natureza. Eu lembro que ele vivia dizendo que estava preocupado que eu ia me perder. Naquela época, eu não sabia o que ele queria dizer, mas agora eu acho que eu sei. Enfim, o ponto é que quando eu me formei uns 3 anos atrás,
Saí de Leeds graduada com honras em Química e sem nenhum amigo de verdade. E por mim, tudo bem. Eu consegui um emprego de técnica de ciência em Woking. Não pagava muito e os alunos eram um bando de snobs ignorantes, mas era o bastante para sobreviver. E era perto bastante de Londres para eu poder tentar me candidatar para outras vagas em laboratórios, que era o que eu realmente queria fazer. E foi numa dessas entrevistas que eu conheci o Evan. Ele estava tentando pegar a mesma vaga que eu, assistente de laboratório em um dos departamentos de bioquímica da UCL. Ele conseguiu o emprego, no fim das contas, mas eu não liguei. Ele era tão diferente de todas as pessoas que eu já tinha conhecido antes. Ele começou a conversar comigo antes da entrevista e eu me surpreendi quando comecei a falar também. Quando ele me fazia perguntas, eu não me sentia desconfortável nem preocupada com as minhas respostas. Eu percebi que eu estava contando tudo da minha vida para esse desconhecido, sem ficar pensando demais nisso. Quando ele foi chamado para a entrevista, eu senti uma pontada de perda que eu nunca tinha sentido antes. Tudo isso por um estranho que eu tinha acabado de conhecer. Quando saí do prédio, depois da minha desastrosa entrevista, e vi ele lá me esperando, eu acho que eu nunca fui tão feliz. Nós saímos e o namoro logo virou morando juntos. Eu tive 2 namorados antes, ambos relacionamentos bem curtos, que terminaram do nada. Em ambos os casos, porque eles nunca sentiram que eu queria ter eles por perto. E pensando agora, meio que era verdade. Com o Evan, era diferente. Eu nunca senti que a presença dele me impedisse de ser eu mesma, nem invadia meu espaço. Tudo com ele era tão natural que quando ele disse que me amava, só me surpreendeu a gente ainda não ter falado isso. Ele tinha amigos também, vários, e como que ele não teria? E ele me levava para sair e conhecer eles quando eu queria. E quando eu não queria, ele me deixava tranquila. Depois de um ano com ele, eu tinha algo que quase dava para chamar de vida social. E mais que isso, eu não odiava aquilo. Eu costumava rolar os olhos quando alguém falava que o parceiro completava eles. Mas, sinceramente, eu não consigo pensar de outro jeito para descrever o sentimento de estar com Eva. Eu pedi ele em casamento depois de 2 anos e ele disse sim. Eu vou pular a parte em que ele morre. Faz só 1 ano e eu não quero passar 1 hora chorando no seu toca-fitas meia boca. Congênito, eles disseram. Algum problema do coração. Sempre esteve lá, mas nunca foi diagnosticado. Sem aviso. 1 chance em 1 milhão. Blá, blá, blá. Ele se foi. Só foi. E eu estava sozinha de novo. Eu não tinha com quem falar. Todos os meus amigos eram amigos dele. E depois que ele se foi, não pareceu certo ficar falando com eles. Eu sei, com certeza eles não iam se importar. Iam falar que eram meus amigos também, mas eu nunca consegui tentar. Era mais confortável, mais familiar, ficar sozinha. Como se o Evan fosse só um lindo sonho e agora eu tinha acordado. Eu não me lembro da semana entre a morte dele e o funeral. Eu tenho certeza de que aconteceu, mas eu não tenho nenhuma memória disso. Depois de sair do hospital, a primeira coisa que eu lembro mesmo é de entrar naquela casa grande e rígida. Eu não lembro onde era, algum lugar em quente, eu acho, e alguém da família dele deve ter me dado o endereço. Era estranho. Eva não tinha me contado muito sobre a família dele. Disse que não se dava muito bem com eles, porque eram religiosos demais, e ele nunca foi. Nunca tinha conhecido, nem visitado eles, e nem sabia os nomes, até onde eu me lembro. Mas eles deviam saber o bastante para me convidar, já que de algum jeito eu acabei no lugar certo. E como de costume, eles cuidaram do funeral. Eu não estava com cabeça para isso. A casa era muito grande e muito velha. Tinha um portão alto, separando ela da estrada principal, e tinha o nome, Residência Moorland, gravado na pedra ao lado. Dirigi sozinha até lá, e o meu Vauxhall Astra velho de segunda mão reclamou o caminho inteiro. Você lembra daquela tempestade no final de março? Bem, eu mal percebi. Pensando agora, eu realmente não devia estar dirigindo.
Mas na época eu nem pensei. As árvores estavam se curvando de um jeito estranho quando eu finalmente estacionei na residência Moorland. E na mesma hora eu perdi meu único chapéu respeitável para o vento. Evan uma vez tinha me dito que a família dele era rica. E olhando para esse lugar eu percebi porque o funeral tinha que ser ali. Dava para ver do lado que parecia ser um mausoléu bem cuidado. O último local de descanso dos ancestrais do Evan e logo, eu acho, do próprio Evan. Pensar nisso me fez chorar de novo. E foi assim, em prantos, quase sendo levada pelo vento e encharcada da chuva, que eu vi a porta abrir. Eu não sei o que eu esperava do pai do Evan. Sabia que não ia ser nada como um homem charmoso e tranquilo por quem eu me apaixonei. Mas o desconhecido mal encarado que me encarou na entrada ainda foi chocante. Era como olhar para o Evan, mas se a idade tivesse drenado toda a felicidade e a afeição dele. Comecei a me apresentar, mas ele só balançou a cabeça e apontou para dentro, para uma porta no fim do corredor atrás dele, e falou as únicas palavras que eu ouvi dele. Ele disse: "Meu filho está lá. Ele está morto." Depois se virou e foi andando, me deixando ali abalada, sem opções além de seguir para dentro. A casa estava cheia de gente que eu não conhecia. Nada das caras gentis e acolhedoras que eu via nos amigos do Evan eram visíveis nas figuras severas da família dele. Todos tinham a mesma expressão dura do pai dele, e eu devo ter imaginado isso, mas eu poderia jurar que quando olhavam para mim, os olhos estavam cheios de algo escuro. Raiva, talvez? Culpa? Deus sabe que eu já me sentia culpada pela morte dele, mas eu não sabia por quê. Nenhum deles falou comigo, nem com ninguém, e a casa estava tão quieta e parada que às vezes eu mal conseguia respirar com o peso de todo aquele silêncio. Finalmente, eu cheguei na sala que ele estava. Evan, o homem com quem eu ia me casar, deitado lá num caixão de carvalho brilhante, que parecia grande demais para ele de alguma forma. Estava aberto e dava para ver ele vestido num terno preto que servia perfeitamente nele. Eu percebi que eu nunca tinha visto ele vestindo um terno antes. Como tudo na morte dele, parecia completamente diferente da vida que ele tinha criado para si mesmo. Lembro de ir no funeral do meu pai, quando eu era muito nova. De ver ele deitado lá depois que os agentes funerários terminaram o serviço. Meu pai parecia sereno, em paz, como se tivesse aceitado a realidade da morte tranquilamente. Isso tinha me dado algum conforto quando criança, mas não ajudou muito com o sentimento de perda forte que eu senti. Não tinha nada disso no rosto do Evan. Na morte, ele parecia ter a mesma dureza e desdém que vi em todos da família silenciosa que agora reivindicava ele. Eu não sei quanto tempo eu fiquei lá parada. Pareceram segundos, mas quando eu me virei, eu quase gritei ao ver dúzias de figuras vestidas de preto lá, me encarando. O resto da família Lucas estava de pé, esperando em silêncio, como se eu tivesse entre eles e sua presa. E eu acho que de alguma forma eu estava. Finalmente, um senhor de idade andou em frente. Ele era pequeno e corcunda pela idade e vestia um terno preto, que ficava pendurado no corpo como pedaços de pele velha. Ele disse: "É hora de você ir embora. O enterro é um assunto de família. Eu tenho certeza de que você quer ficar sozinha." Eu tentei responder, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Eles ficaram lá me esperando falar ou ir embora. E eu percebi que o velho tinha razão. Eu queria ir embora, ficar sozinha. Não importava onde, mas eu tinha que ir, ficar longe daquele lugar horrível, com seus estranhos observadores quietos.
Eu corri para fora no meio da tempestade e entrei no meu carro. Eu só liguei o motor e comecei a dirigir. Eu não sabia onde ir e mal dava para ver além das lágrimas e da chuva, mas não importava. Desde que eu continuasse indo, desde que eu não tivesse que parar e pensar no que aconteceu. Pensando agora, a única coisa que me surpreende sobre o acidente é que não foi feio o suficiente para me matar. Quando eu recuperei a consciência, eu percebi que eu estava no meio de um campo bem longe da estrada. As marcas de pneu atrás de mim mostravam onde eu tinha derrapado na terra. Por sorte, eu não bati em nada, nem capotei o carro. Estava escuro e a hora no meu painel era 11h12. O meu celular era o mesmo. Tinha chegado na residência Moorland às 6 em ponto, como instruído. Será que eu dirigi por horas? Ou eu fiquei ainda mais tempo com o corpo do Evan do que eu pensei? Eu não bati em nada, então eu acho que eu não fiquei inconsciente por muito tempo. Será que eu só fiquei ali sentada no meu carro esse tempo todo? Não importava. A chuva estava caindo forte e eu precisava de ajuda. Eu tentei ligar para os números de emergência, usar o GPS no celular, mas a tela só dizia: sem serviço. Eu respirei fundo, tentando não entrar em pânico, e saí do carro. Eu fiquei totalmente encharcada em menos de 10 segundos, enquanto me arrastei pela chuva até a estrada. Não dava para ouvir nada além do uivo do vento e não tinha nenhum farol à vista. Sem ter ideia de onde eu estava, eu decidi virar para a direita e começar a andar. Eu tentei usar o celular de novo, mas colocando a mão dentro da bolsa, eu vi que a chuva deixou tudo molhado lá dentro também. Apertando o botão de ligar, só confirmou o que eu pensava. Meu celular não estava funcionando. Eu fui tomada por raiva e toda a amargura e fúria que estava empilhando nos piores dias da minha vida saltaram para fora. E eu joguei o pedaço de plástico inútil no chão. O canto estilhaçou quando bateu na estrada e depois voou para o lado e desapareceu dentro da lama grossa. De repente, eu fiquei com muito frio, de pé lá na estrada. E com a chuva caindo junto das lágrimas, completamente sozinha. Eu continuei andando, esperando desesperada ver faróis chegando, mas não tinha nada além da escuridão e a batida contínua da chuva em quilômetros de campos vazios em todas as direções. Eu não tinha um relógio, então, sem meu celular, eu não tinha ideia de quanto tempo eu fiquei andando. O frio entrou nas minhas roupas pretas encharcadas e eu comecei a tremer. Eu caí de joelhos e praticamente desisti. Eu não via carro nenhum passar e eu não fazia ideia de onde eu estava indo. Foi aí que eu percebi que a chuva parou. Limpando as lágrimas dos meus olhos, eu vi uma neblina aparecendo ao redor. E não dava para ver mais que alguns metros à frente. Mas eu continuei andando, enquanto a névoa densa me deixava com ainda mais frio de alguma forma. A neblina parecia me seguir, enquanto eu andava e parecia girar ao meu redor com um movimento estranho, quase que intencional. Você deve achar que eu sou uma idiota, mas ela quase parecia maliciosa. Eu não sei o que ela queria, mas de alguma forma eu sabia que queria alguma coisa. Mas não tinha presença. Não era como se tivesse outra pessoa lá. Era como se fizesse eu me sentir completamente esquecida. Eu comecei a correr, seguindo o que dava para ver da estrada, na esperança de chegar no outro lado, mas não parecia ter fim. Eu não sei exatamente quando o asfalto duro da estrada virou terra e grama, mas eu percebi depois de alguns minutos que eu tinha saído do caminho. Eu tentei voltar, mas tinha sumido.
Tudo que sobrou foi o nevoeiro e os contornos esqueléticos de meios vislumbres de árvores. As linhas escuras delas se afastavam de mim com ângulos estranhos, se dobrando. Mas se eu tentasse me aproximar, ao invés de ficarem mais visíveis, as árvores sumiam de volta para dentro da noite nevoada, e eu perdia elas de vista. Me ajoelhando, eu fiquei surpresa de ver que o chão onde eu estava não era molhado. A terra grossa estava úmida por causa da névoa, mas não parecia ter chovido nela. O desespero que eu senti logo virou medo, e eu continuei em frente, mais a fundo na neblina. Eu percebi depois que a noite devia estar escura demais para ver a névoa. Não tinha nenhuma luz por lá e a lua estava coberta por nuvens carregadas a noite inteira. Mas apesar disso, dava para ver claramente. Mudando, acinzentada e sem cheiro nenhum. Enquanto andei, eu vi várias formas por perto. Pedaços de pedra escuros, saindo do chão, tombados e quebrados. Lápides. Estavam espalhadas para todos os lados e o borrão gentil da névoa não ajudava a diminuir o peso duro da presença delas. Eu não parei para ler os nomes. Eu continuei andando até chegar no centro do que eu acho que era um pequeno cemitério. E lá eu encontrei uma capela. O topo dela estava coberto por aquela névoa e as janelas estavam escuras. Eu comecei a sentir um alívio, já que eu podia ter finalmente encontrado algum sinal de vida. Eu dei uma volta por lá, indo até onde imaginei que seriam as portas, e eu percebi que tinham vitrais nas janelas, mas sem luz vindo de dentro. Não dava para entender o desenho. Finalmente, eu cheguei na frente do prédio e quase perdi as esperanças. Enrolada nas alças da porta, eu vi uma corrente de ferro pesada. Eu não encontraria um santuário ali. Cheguei bem perto de tomar uma decisão precipitada naquele momento. Eu comecei a gritar, pedindo ajuda, mas o som parecia abafado e sumia quase na mesma hora que saía da minha garganta. Ninguém me ouvia, mas eu continuei gritando por um tempo só para ouvir o barulho, mesmo com ele morrendo depois de encostar na neblina. Mas era inútil. E assim que eu terminei, eu senti a umidade formigar entrando e saindo dos meus pulmões. Era pesado e me deixou enjoada, então eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa. Eu comecei a olhar ao redor no chão, procurando a maior pedra possível. Eu ia entrar naquela igreja, nem que tivesse que quebrar uma janela. Qualquer coisa para eu sair da névoa. Com certeza alguém ia me encontrar. Eu percebi que uma das lápides tinha quebrado um pouco com o tempo, e um pequeno pedaço dela estava no chão. Tinha uma imagem de uma cruz gravada nela, e o pedaço pesado da pedra agora estava caído no chão do cemitério. Eu me agachei para pegar, mas assim que eu fiz isso, eu vi uma coisa que me congelou. O túmulo estava aberto e vazio. Não parecia desenterrado. Era um buraco limpo, quadrado e fundo, como se estivesse pronto para o enterro. E lá embaixo tinha um caixão. Estava aberto e não tinha nada dentro. Eu me afastei e eu quase caí dentro de um outro túmulo aberto, atrás de mim. Eu comecei a olhar pelo cemitério, entrando em pânico, e cada túmulo aberto e todos vazios. Mesmo entre os mortos, eu estava sozinha. Enquanto eu olhava, a neblina tinha começado a me derrubar, se enrolando à minha volta, aquela umidade sem forma se prendendo em mim, me puxando, gentilmente,
lentamente para dentro do abismo. Eu tentei voltar, mas o chão estava escorregando com a lama e eu caí. Meus dedos cravaram na terra mole do cemitério, enquanto olhei ao redor desesperada por qualquer coisa que eu podia usar para me salvar. E minha mão fechou naquele pedaço pesado de lápide. Eu precisei de todo o meu autocontrole para agarrar naquela âncora, enquanto me arrastei devagar para longe do precipício do meu túmulo solitário. Fluindo ao meu redor, o próprio ar me empurrava para dentro, mas eu dei um jeito de me levantar. A imagem da família do Evan de repente veio na minha cabeça, e eu jurei para mim mesma que eles não seriam meu último contato humano. Eu olhei para a capela e vi assustada que a porta agora estava aberta e a corrente pesada agora jogada nos degraus da frente. Eu corri até lá o mais rápido que eu consegui, gritando, pedindo ajuda. Mas quando eu cheguei no limite, eu parei e só consegui assistir horrorizada. Depois daquela porta, onde o interior da capela devia estar, tinha um campo, banhado por um luar mórbido, e a neblina rolava perto do chão. Parecia se abrir por quilômetros, e eu sabia que podia vagar lá por anos e nunca encontrar uma saída. Eu me virei da porta, mas quando eu olhei para trás, eu quase chorei. Além do cemitério, o mesmo campo se esticando no horizonte. Eu tinha que escolher. Então eu comecei a correr da capela, no campo atrás de mim. Eu quase caí em um dos túmulos famintos, mas mantive equilíbrio bastante para passar deles. A neblina pareceu ficar mais densa, e me mover por ela ficou mais difícil. Era como correr contra o vento, só que com o ar completamente parado. Mal dava para respirar. Então, correndo no meio daquele campo aberto, desolado, eu escutei alguma coisa. Foi muito estranho, mas enquanto eu tentava correr, eu podia jurar que eu ouvia a voz do Evan me chamando. Ele disse: "Vire à esquerda." Foi isso. Só isso. Eu sei que soa ridículo, mas foi o que ele me disse para fazer. E eu fiz. Eu virei com tudo para a esquerda e eu continuei correndo. E aí, nada. Foi aí que o carro bateu em você? Sim, eu me lembro de ver as luzes por um segundo e depois nada, até acordar no hospital. Entendo. Então, o que você acha? Foi real? Bem, vamos precisar investigar um pouco alguns dos detalhes que você mencionou. Mas, à primeira vista, eu diria que foi tão real quanto o efeito que um trauma pode ter na mente. Além disso, é difícil provar de qualquer forma, mas sugiro que você deixe a pedra conosco para que possamos estudá-la. E provavelmente ajudaria a superar esse incidente desagradável. Algum tempo com um profissional de saúde mental mais qualificado também pode ajudar com isso. Certo. Eu não sei o que mais eu estava esperando. Avisaremos se encontrarmos alguma coisa. Isso é ridículo. Eu não acredito que eu perdi meu tempo. Fim do depoimento. Após o depoimento da Sra. Hearn, fizemos todo o acompanhamento possível, o que admito não ser muito. Evan Lucas realmente faleceu de insuficiência cardíaca em 22 de março de 2015, e seu corpo foi levado por sua família para o enterro. Todos os pedidos de informação ou entrevistas à família Lucas foram rejeitados com bastante firmeza. Por volta de 1 da manhã do dia 31 de março, a Sra. Hearn se envolveu em um acidente com Michael Getty. Ela aparentemente correu para a estrada na frente do carro do Sr. Getty, perto de Worms Hill, em Kent Downs. Ela foi rapidamente levada a um hospital e tratada por concussão e desidratação.
Seu carro foi encontrado abandonado em um campo a 8 quilômetros de distância. Não há cemitérios que correspondem à descrição da Sra. Hearn em qualquer lugar perto da estrada em que ela foi encontrada. Nem poderia haver qualquer névoa, dados os ventos incrivelmente fortes durante a tempestade naquela noite. Eu ficaria tentado a atribuir isso a uma alucinação dada ao seu estresse e trauma, se não fosse pelo fato de que, quando foi atingida, a Sra. Hearn foi encontrada segurando um pedaço de alvenaria. Parece ser um pedaço de granito esculpido com uma cruz gravada. O tamanho e estilo correspondem ao que se pode encontrar no topo de uma lápide, embora não fomos capazes de rastrear sua origem. Ainda ligado a ele há um pequeno fragmento do que podemos apenas supor que seria a própria lápide. O único texto legível diz apenas esquecido. Providenciei que ele seja transferido para o armazenamento de artefatos do Instituto. Fim da gravação.